Amai-vos uns aos outros. Esse é um dos mandamentos mais importantes que o próprio Jesus nos deixou e a maior expressão de caridade. Afinal, a caridade é o amor em ação, uma doação de si para o outro, sem pedir ou esperar nada em troca. E isso pode ser feito de várias formas. Entre as atividades mais frequentes, podemos destacar a visita aos lugares onde a tristeza, a pobreza e pessoas que necessitam de carinho e atenção sejam presentes, como asilos, hospitais, casas de misericórdia, orfanatos e presídios. Por isso, na nossa roda de conversa de hoje, eu convidei duas pessoas que sabem como essa data é importante e trabalham arduamente frente a projetos necessários da Igreja Católica. Estão conectadas conosco a Maria de Lourdes Silva, assistente administrativa e analista de Departamento Social da CNBB. Boa tarde, bem-vinda, Maria de Lourdes. Boa tarde, padre. É um prazer estar com o povo do Pai Eterno, por quem tem imenso carinho. Muito obrigada pelo convite em nome do nosso Departamento Social aqui da CNBB. E também a Luciana Florencio, assessora regional na área de meio ambiente e gestão de riscos e emergências do MAGRE. Bem-vinda, Luciana. Obrigada, Padre Wellington, e boa tarde a todos, e todos que acompanham a TV Pai Eterno e também a companheira Maria de Lourdes, que vai dividir aqui nossa conversa. Perfeito. Meninas, então, eu começo perguntando para vocês sobre o significado dessa data. A gente sabe que ela foi criada dentro de um organograma do calendário do nosso país, mas qual a importância de celebrarmos um dia para a caridade? E aí eu queria ouvir as duas, Vou começar então com a Maria de Lourdes Silva. A importância de celebrar a caridade é um testemunho do cristão, da sua fé, A caridade é o exercício do amor que Deus nos dá misericordiosamente para com o outro, nosso próximo, Então, celebrar a caridade é colocar essa máquina para funcionar, É fazer com que o trabalho que desenvolvemos enquanto leigos ou enquanto paroquianos, ou como é o meu caso, no meu trabalho aqui na CNBB, levar através do serviço, o nosso serviço, prestamos a todo o Brasil, através dos projetos, esse acalanto ao outro, ao próximo, seja através do carinho ou do serviço das instituições, levar o aconchego, o alimento, o remédio, a companhia, melhorias, trabalho, tudo isso é caridade. Perfeito. Luciana, como é para você vivenciar essa experiência, E aí eu pergunto, é importante ter um dia para celebrar a caridade? Pois é, padre. É importante, sim, celebrar a caridade, a solidariedade, e que na instituição que atuamos, inclusive de nome Caritas, que é um braço social da Igreja Católica, que na sua palavra mais concreta, significa a caridade, a Caritas. E tem como missão, nós como agente Caritas, que todos os dias, quando saímos das nossas casas, ou estamos nelas, na nossa convivência, buscamos efetivar a missão institucional, que é testemunhar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, defender, promover toda forma de vida e também participar de uma construção solidária, de uma sociedade do bem viver, que é sinal do reino de Deus, Então, junto com as pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social. Essa é a missão da Caritas e é uma convocação. Então, assim, ter um dia para celebrar a caridade, para celebrar, para a gente retomar, o amor em ação é muito importante, E nós, como cristãos que temos
um testemunho, né? Temos uma missão tão bonita, né? De atuar, estar junto com as pessoas, né? A gente está sempre provocado a essa prática da solidariedade, né? E isso é inerente à vida e aos ensinamentos, né, cristãos, porque é um chamado permanente, né, para um olhar das realidades de vulnerabilidade, né, principalmente para aqueles que precisam. Então, é interessante porque quando a gente fala, às vezes, da caridade, as pessoas podem imaginar, muitas vezes, de um paliativo que não resolve, muitas vezes, o problema. E diante de uma situação como essa, eu pergunto, esses pequenos sinais, eles têm a sua importância diante de grandes desafios? E aí nós podemos elencar aqui vários. O desafio da fome, o desafio da população em situação de rua, o desafio daqueles que estão desabrigados, porque quando nós imaginamos que os problemas são muito grandes e que a gente é tão pequeno diante dessas soluções, como gerar na população essa consciência de que nós somos parte da solução de grandes problemas? E aí eu pergunto para Maria de Lourdes, que convive lá na CNBB, com certeza, com muitos projetos que chegam, muitos pedidos, são muitos os desafios que a igreja ela vem enfrentando e tentando ajudar nesse país continental que é o Brasil, né, Maria de Lourdes? Verdade. Aqui nós recebemos uma gama muito grande de projetos, como o senhor bem disse, né? Já temos para as reuniões do FNS agora, mais de 180 projetos cadastrados. Os projetos, quando o senhor diz do que é pequeno, mas que é representativo, eu fico com a fala de um dos nossos grandes assessores aqui, né, Dom Joel, que é o presidente do conselho, e sempre se refere ao dinheiro que chega até nós como óbolo da viúva. Quer dizer, é através da coleta da campanha da fraternidade no Domingo de Ramos, onde se coleta desde o pequeno centavo, né? E depois nós temos um montante que nos permite trabalhar em todo o Brasil, gigantesco, projetos desde o extremo norte até lá na ponta, no sul, quase chegando no Uruguai, né? Do oeste até o leste, de Natal, né? A Campo Grande. Então, a gente traça sobre o Brasil uma cruz de amor, solidariedade, fraternidade, através do nosso trabalho com esses projetos, né? Atendemos grandes demandas, como foi nos 2 últimos anos, a fome devido à pandemia, o socorro, né, as questões de higiene, limpeza, né, trabalhamos muito com isso, e também atendemos outras situações, né, como os presos, aqueles que estão com a liberdade, né, impedida e que também passaram por tudo isso. Atendemos as pastorais carcerárias, as nossas pastorais sociais, atendemos também as casas de misericórdia, socorro, né, no sentido de manter a integridade dos nossos doentes nessa situação que passamos aí agora, né, da pandemia. E são muitos projetos realmente, padre. Para nós, nenhum deles é assim significante, né? Temos projetos pequeninos ali que ajudam uma pequena comunidade, né? E projetos grandes, grandiosos, no sentido de que embarcam, né, nesses projetos toda uma população, como são os quilombolas, os calungas, os indígenas, né, com os projetos de sustentabilidade, né, fazendo com que eles consigam retirar da natureza seu alimento, gerar renda e produzir alimento de maneira sustentável, né, educando e capacitando essas populações, amparando-os com maquinário e assessoria especializada. Então, tudo isso é o que nós estamos fazendo aqui na CNBB, né, com muito carinho, com muita dedicação, e vendo as fragilidades de todos e tentando atender o maior número possível de pessoas pelo Brasil.
E Maria de Lourdes, como é bom a gente poder falar desses trabalhos que às vezes a gente imagina, quando as pessoas ouvem dizer, por exemplo, da CNBB, da conferência, imagina somente a reunião dos bispos, por assim dizer, falando das necessidades ou do desenvolvimento pastoral das comunidades, mas eles estão linkados aí com uma série de atividades, seja no campo social, seja no desenvolvimento até mesmo de projetos de lei para políticas públicas, né? A CNBB tem esse organograma e eu acho que isso é muito importante de se falar desse Fundo Nacional de Solidariedade, que é um fruto da própria campanha da fraternidade, né, da coleta ali do Domingo de Ramos, que é feita nas nossas comunidades, paróquias. E esse Fundo Nacional é a caridade em ação por parte aí das comunidades que colocam isso nas mãos da própria CNBB. Eu queria que a Luciana pudesse exemplificar. Luciana, você está numa assessoria específica da área de meio ambiente, gestão de riscos e emergências, do MAGRE. Eu queria que você pudesse falar um pouco como você enxerga o exercício da caridade aí no seu trabalho, aí onde você está atuando. Bem, eu vou trazer uma perspectiva da Caritas, né, brasileira, que atua em várias áreas de atuação, né, e temáticas, então, como migração e refúgio, convivência com biomas, economia popular solidária, e também temos aí o MAGRE, da qual o senhor citou, né, que é meio ambiente, gestão de risco e emergência. Bem, nós temos aí como patrão da Caritas Brasileira do Helder Câmara, e eu fui provocada assim, a trazer também o nome, né, do patrono, pelo fato do senhor trazer que essa caridade, né, para além dessa ação assistencial, tem também, porque essa é uma preocupação da Caritas e um dos princípios também, realizar a promoção e a defesa dos direitos, né, daqueles que estão excluídos, né, e são mais necessitados. Então, nessa área especificamente do MAGRE, a gente pode trazer que a Caritas tem uma história muito próxima a essas ações emergenciais. Por ausência das políticas públicas, pela burocracia, muitas vezes, da ação chegar para aqueles que precisam, a igreja muitas vezes se faz presente, né? Então, é muito comum as igrejas abrirem suas portas e acolher as pessoas que foram atingidas por enchente, por deslizamento, que foi o caso aqui recentemente em Pernambuco, né, o local ao qual eu falo, né? Então, a Caritas Brasileira Regional Nordeste 2, que tem sede aqui em Recife, tem feito uma ação atualmente, junto com a Arquidiocese de Recife, um SOS Recife, né, região metropolitana. Para além disso, também dialogado junto com outros parceiros para a implementação de projetos e acompanhar, de certa maneira, apoiar ainda a situação de vulnerabilidades que são reais, são fatos, né? Então, esse acompanhar é uma provocação que temos, né, assim como um princípio da Caritas, para além dessa promoção, dessa assistência, também fortalecer a localidade, então buscar acompanhar um pouco as nossas famílias, junto com as paróquias, como é que está sendo esses acompanhamentos, fazer incidência, né, buscar. E outra questão também, que a própria condição da caridade em si, que é o voluntariado, né? Então, acho que é muito importante trazer isso, porque nessas situações emergenciais também se aproxima um grande número de pessoas motivadas, mobilizadas por esse amor em ação e se aproximam aí para ajudar aqueles que foram, de certa maneira, afetados, né, por várias situações. Nesse contexto, aqui a gente está no nosso regional vivenciando a questão das chuvas, mas a gente não pode esquecer que ainda estamos atravessando uma situação tão difícil que foi a pandemia, né? E aí a Caritas também tomou iniciativas como campanhas como É Tempo de Cuidar, de mobilizar, de a gente poder apoiar e acompanhar vulnerabilidades que ficaram muito mais expostas, e as pessoas, aquelas que
pobres ficaram ainda mais empobrecidas e mais vulneráveis. Então, são grandes desafios diante dessas ações emergenciais. Pena que elas aconteçam, né, padre? Porque se falam do aumento da vulnerabilidade e da necessidade da solidariedade, porque existe ausência aí de apoio àqueles que mais precisam. Perfeito. Eu tenho que fazer um intervalo, mas na volta a gente vai continuar a nossa conversa e eu vou deixar uma pergunta para a Maria de Lourdes sobre as campanhas emergenciais, que são expressão de caridade que não pode esperar, né? Principalmente aquelas que são conclamadas pela própria CNBB a partir de desastres e catástrofes que acontecem por partes do nosso país, né? Como nós vimos no interior do Rio de Janeiro, como nós vimos em regiões do Sul, como nós vimos agora na região Nordeste, enfim. São diversas as situações que, por conta das intempéries do tempo, demonstram a necessidade de uma campanha emergencial, como também foi o caso na Bahia há poucos dias atrás. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais roda de conversa aqui no nosso Almanaque. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o nosso Almanaque Católico dessa terça-feira. Lembrando que hoje é o Dia da Caridade e esse é o tema da nossa roda de conversa. Nós estamos falando com a Maria de Lourdes Silva, assistente administrativo e analista do Departamento Social da CNBB, e a Luciana Florencio, assessora regional na área de Meio Ambiente, Gestão de Riscos e Emergências da Caritas Brasileira. Maria de Lourdes, eu tinha deixado uma pergunta quando a gente foi para o intervalo, sobre campanhas emergenciais. Em que medida essas campanhas emergenciais que surgem a partir, como o próprio nome diz, da emergência do momento, elas são expressões da caridade que não pode esperar. Porque é interessante a gente pensar um pouco nisso, né? Existem situações na vida das pessoas que você ajudando hoje, amanhã ou depois, vai ser uma expressão de caridade com valor e pode, digamos assim, dentro das possibilidades, esperar no sentido do aprimorar a ajuda. Mas existem situações que não podem esperar, como nós sabemos, aquelas causadas por impactos ambientais. E nós vimos isso no Brasil com muita força nesses 3 últimos anos, por assim dizer. Como é que você observa as campanhas emergenciais como um sinal dessa caridade que não pode esperar? Bom, a caridade que não pode esperar, ela pode ser vista como a fome que não espera, né? A fome não espera. A gente tem que matar a fome daqueles que estão ali precisando de alimento. E o que acontece? A CNBB, ela sempre vem de encontro a essas necessidades que se apresentam como emergências, né? No caso da campanha Tempo de Cuidar, que foi uma campanha que foi abraçada por todas as nossas dioceses e em todo o Brasil, nas paróquias, foram construídos lá os drive-thrus, né, de oferta de alimentos para as pessoas. Por quê? Porque a pandemia chegou, né, o Brasil parou, as pessoas não podiam sair de casa, desempregadas, né, faltando comida na mesa mesmo. E sobre esse aspecto, como o senhor falou anteriormente, padre, os bispos, eles foram de um amor muito grande, né, pelas suas ovelhas, porque eles realmente motivaram aqueles que podiam, né, que tinham condições
de levar o alimento, a roupa, o remédio, os itens de proteção até as paróquias, e ali era feito a distribuição nas paróquias, né, no Brasil inteiro. Foi muito significativo, foi um momento de ver que o quanto o povo brasileiro é caridoso, o quanto o povo brasileiro é solidário e fraterno à dor do seu irmão, né? E aí também, como o senhor se referiu às intempéries, nós tivemos lá o SOS Bahia, em Minas Gerais, uma campanha que foi feita junto com a Caritas, divulgada, né, nos nossos meios sociais, na nossa página da CNBB e da Caritas pelo Brasil, onde nós oferecíamos ali contas, né, nos bancos para que pudesse ser feita uma doação mesmo, para socorrer essas pessoas, porque a chuva é um outro fenômeno que independe de nós, né? A chuva cai mesmo e derruba barreiras, alaga, arranca as casas do lugar, né? Faz vítimas, não só os homens, mas como também os animais, a criação, que é o sustento, né? A agricultura familiar ali, dos quintais, das hortas. Tudo isso atinge muito mais o nosso povo pobre, o nosso povo que está lá na ponta, né, que não tem recursos guardados, que não tem seguro de nada e que fica à mercê, né, da nossa caridade, da caridade de quem está num local mais seguro, da caridade de quem tem um emprego, né, que não perdeu o seu emprego durante a pandemia, que pôde ajudar outras pessoas. Eu entendo que as campanhas emergenciais, né, as ajudas, as ações emergenciais promovidas pela CNBB, alinhadas com todo o episcopado brasileiro, por todo o Brasil, elas são extremamente importantes, elas exemplificam o quanto o povo realmente é fraterno, o quanto de carinho existe de um povo que está bem distante, né? Está distante da Bahia, está distante de Minas Gerais, né? Distante lá do Pará, distante dos rincões no sul, mas que põe lá o que ele pode doar, seja um dinheiro ou seja o alimento, né? Seja a proteção contra a doença, né? Tivemos muita doação de luvas, de máscaras, tivemos muita doação de comida. Isso tudo só dignifica a nossa fé, isso tudo só nos leva cada dia mais a confiarmos que há esperança, que a mensagem de Jesus chega aos corações, né? Que a gente consegue fazer com que esse ciclo de bondade se mova, gerando mais bem. É importante, muito importante, as ações emergenciais, sempre com essa parceria boa da Caritas, que é um organismo da nossa igreja, junto à CNBB, né, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E a Caritas também, Luciana, ela lida com o exercício da caridade praticamente todos os dias, porque, de alguma forma, é a razão de ser desse organismo, né? Pois é, padre, como nós falamos aí, né, da missão da Caritas, então, nós temos desafios diários junto com situações, os contextos hoje reais, né? Então, como falou nossa companheira, né, Maria de Lourdes, estamos aí atravessando a pandemia, as condições de fome, né? Então, está sendo noticiado e nos documentários e retratados que tem aumentado o número de pessoas em situação, né, de insegurança alimentar e nutricional, então, passando fome, né? Essa é a realidade do nosso povo. Para além disso, também a ausência de políticas públicas direcionadas à habitação e também ao cuidado com o meio ambiente tem ocasionado a vulnerabilidade e a afetação de tantas famílias que estão em morros, estão em situações ribeirinhas, né? Porque também temos o cuidado de, muitas vezes, como discursar, né? Em relação a aquela família perdeu um parente ou perdeu sua casa porque foi morar
ali perto da Barreira. Eles foram morar na Barreira ou foram morar em Ribeirinhas porque eles não têm onde ir, né? Então, essa solidariedade, essa condição da gente estar sendo provocado diariamente é uma demanda que vem do povo, né, que vem das pessoas que se aproximam da casa, se aproximam da igreja, né, que chegam nas paróquias, né, então nos mobilizam e a partir daí a gente atua a partir da missão e dos princípios que, como também é solicitado, nós somos provocados pelo Papa, né, do Igreja em Saída, que temos aí a caridade efetivamente como nossa ação diária. Perfeito. E quando a gente observa aqui essas duas instituições, no caso a Caritas, a CNBB, elas estão sempre juntas, né, nas campanhas que são realizadas, os apelos. Eu queria que vocês dissessem como vocês observam a resposta das pessoas ao chamado, ao exercício da caridade. Começar com a Maria de Lourdes. O exercício da caridade, ele vem do coração, como não poderia ser diferente, né? A gente muitas vezes escuta lá o noticiário, né? Se compadece daquelas situações difíceis e é bom que a gente tenha um organismo, né? Que tenhamos uma instituição que nos oferece a oportunidade de ajudar, porque se a gente está distante e não tem como ir lá acolher aquele irmão, levar para a nossa casa, dar o alimento, dar uma cama limpa, nós podemos então participar através dos organismos, através da Caritas, através da CNBB, né? Se não há disposição dessas duas instituições em organizar essa ajuda humanitária, em organizar essa maneira de chegar até o outro de tão longe, né? O ribeirinho que teve o rio transbordado, né? A chuva que alagou a plantação, a doença que veio e levou o pai que sustentava a família e deixou a mãe e as crianças, né? Então, tudo isso é a oportunidade que Deus nos dá. Deus nos dá a oportunidade de sermos bons. E, graças a Ele, nós temos as instituições que organizam todo esse trabalho. Porque sem uma instituição, sem alguém que nos ilumine o caminho, que nos diga como nos dirigir aos necessitados, não que nós não vamos fazer, claro que a gente vai continuar fazendo ali no nosso pequeno mundo, né, na nossa comunidade. Mas, quando a gente pensa na imensidão que é o Brasil, nós temos que agradecer, sim, essa proposta da CNBB e da Caritas de nos ajudar a fazer o bem, de nos ajudar a fazer aquilo que Jesus espera de nós, que é socorrer o caído, o faminto, o desempregado, o preso, o doente, né? E é perfeito que essa sintonia exista, né? Uma sintonia realmente de amor, de partilha entre a CNBB e a Caritas, e que abraça a caridade no Brasil inteiro. A gente percebe a cultura, percebe a realidade diferenciada de quem mora no Pará, para quem mora no Ceará, para quem mora no Paraná. Então, é isso, padre. É um trabalho que a gente faz com muito carinho no dia a dia. Luciana, como é que você sente a resposta das pessoas às campanhas que vocês estão irmanados, que vocês colaboram ou conclamam as pessoas a participar? A gente observa, padre, assim, pelo menos trazendo aqui, né, para o nosso estado, porque está muito ainda na pele, a gente ainda está muito emocionado com tudo que vem acontecendo desde as últimas semanas de maio, né? Eu falo aqui de Recife nesse momento, e a sede do Regional Nordeste 2, né, da Caritas, é aqui no estado, né, de Pernambuco. Então, Recife, região metropolitana, né? Então a gente teve aqui para mais de 130 mortes, né? Para além de todas as pessoas abrigadas, alojadas, uma multidão assim de amor, de
de reflexo da convocação, né, daqui da Diocese de Recife, né, das paróquias. Então, sabe que é aquele trabalho que o chamado, né, foi feito e as pessoas começam a responder. Então, pessoas de outros estados, a exemplo do próprio Papa, né, também, que trouxe, né, que observou que a situação aqui também no estado e acabou também contribuindo. Então, né, o nosso pastor, e isso as pessoas também reproduzem, né, com muito carinho, e a gente percebe que essa prática, né, da solidariedade realmente ele é um chamado permanente, né, e ele, quando diante de uma situação de emergência, isso fica mais forte, né, um pulsar realmente em relação às pessoas, né, em relação ao sofrimento. Então, a resposta aqui, falando do nosso estado, foi realmente uma resposta imediata. A exemplo também, como falou, né, nossa companheira Lourdes também, como Cáritas, a gente sabe do reflexo que foi também na Bahia e Minas, em Petrópolis, Rio de Janeiro, e tantos outros lugares, quando a gente começa a organizar a caridade, a solidariedade, as pessoas tendem a responder com muito carinho. Perfeito. Meninas, eu quero agradecer a nossa partilha. Maria de Fátima, Maria de Lourdes, muito obrigado pela oportunidade da nossa conversa. Um abraço para você e a todos aí da CNBB que atuam também a serviço da caridade. Obrigada, Padre. Transmito seu abraço, transmita meu abraço a Padre Rafael e Cláudia Belo, meus amigos aí do Pai Eterno, tá? E sempre que precisar, nós estamos aqui à disposição para divulgar a caridade, para divulgar a fraternidade e a solidariedade. Tá certo. Um abraço também para Luciana Florencio, assessora regional na área de Meio Ambiente, Gestão de Riscos e Emergências. Tá aí na Cáritas Brasileira. Um abraço, viu, Luciana? Obrigada, Padre, pelo convite. Também deixar aqui um abraço, é um prazer conhecer a Maria de Lourdes. E aí, assim, a gente fica à disposição também, refletindo aí a nossa missão, que é tão bonita, né? Que é de ajudar aqueles que mais precisam. E vale lembrar, aqui não custa a gente dizer, que a TV Pai Eterno sempre estará à disposição para se irmanar com as instituições que vocês aqui representam, para as campanhas de evangelização, de ação caritativa por todo o nosso país. Um abraço.